bem-vindo ao canal. Você já está inscrito? Acho que sim, né? Mas se não está ainda, eu peço para você fazer isso agora. É sempre um conteúdo relevante, bíblico e importante para a sua vida cristã. Então, não deixa para depois não. Se inscreve aí correndo e vamos com a gente acompanhar mais um livro da Palavra de Deus. As duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses são endereçadas à igreja que ficava na cidade de Tessalônica. Lá no capítulo 17 de Atos, nós somos informados que, enquanto Paulo ali esteve, ele começou a ser perseguido por alguns judeus daquela localidade. E por isso mesmo, Paulo e os demais discípulos tiveram que deixar aquela região e partir para um outro lugar. Mas o evangelho ficou muito bem enraizado na cidade de Tessalônica. Quando Paulo chegou a Bereia, é dito que os cristãos dali eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tudo que eles ouviam Paulo pregando, eles iam conferir nas Escrituras se eram assim mesmo. Fica aqui uma lição para nós, para sermos como os bereanos e não como os tessalonicenses. Pois tudo que nos é dito a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito da própria Bíblia, nós precisamos conferir nela mesma se as coisas são assim mesmo. Com certeza, o tema central dessas duas cartas de Paulo é em relação à segunda vinda de Cristo. E quando Paulo escreveu, então, a primeira carta, ele trouxe ali algumas orientações muito importantes em relação ao retorno de Cristo. E é ele quem nos informa, por exemplo, do tão famoso e esperado evento do arrebatamento. E por isso mesmo, Paulo também escreve nesta carta o cuidado que os cristãos precisam ter em relação à sua vida cristã, pois o retorno de Jesus é algo real e é também iminente. E por isso a gente precisa viver a vida cristã de maneira muito correta, de maneira santa, de maneira aceitável aos olhos de Deus, porque como Ele pode voltar a qualquer momento, e nós não sabemos quando será, precisamos viver de tal forma como se fosse hoje. E eu queria te perguntar, se Jesus voltasse agora, você iria para o céu? Você está pronto? A sua vida está correta diante de Deus? Você já confessou os seus pecados? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você vive em paz com as pessoas que estão ao seu redor? Pense nisso. Esteja preparado para o retorno de Jesus. E quando Paulo escreveu esta primeira carta, alguns cristãos interpretaram errado a segunda vinda de Jesus e alguns deles pensaram até que esse momento já havia acontecido e eles tinham ficado de fora. E aí eles começaram a viver de uma maneira muito estranha e alguns deles, inclusive, deixaram de trabalhar. E aí Paulo diz, olha, não é tão por aí, porque aquele que não trabalhar também não deve comer. E existem alguns sinais que vão mostrar o retorno de Jesus. E devemos, com certeza, viver esperando o seu retorno, mas viver de maneira natural, trabalhando, comercializando, estudando, correndo atrás das nossas coisas, casando, criando os nossos filhos, planejando o nosso futuro, enfim, vivendo uma vida de maneira muito normal. Então, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita para esclarecer alguma incompreensão que aqueles irmãos daquela localidade tinham obtido em relação à primeira vinda de Jesus. E essa segunda carta é muito importante, então, para o nosso conhecimento em relação às últimas coisas. Há muitos versículos conhecidos em 1 Tessalonicenses, especialmente no último capítulo, num trecho final, em que há uma série de vários versículos pequenos, mas muito objetivos e válidos para a nossa vida. Os conselhos são do tipo: alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo deem graças, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem tudo e fiquem com o que for bom e fujam da aparência do mal. Mas o versículo mesmo que eu gostaria de destacar deste livro está no capítulo 4, versículo 17, quando Paulo diz que depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e entre nuvens encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a descrição do retorno de Jesus,
Essas são as palavras que descrevem o arrebatamento. E eu fico só imaginando como que isso vai acontecer. Nós, os crentes em Jesus, vivos no momento do seu retorno, que pode ser hoje, eu reafirmo, subiremos, encontraremos Jesus nos ares, faremos uma festa por toda a eternidade e desfrutaremos das alegrias e das bênçãos que o nosso Jesus tem para nos oferecer no céu, que Ele preparou para nós, para aqueles que têm Jesus como seu Salvador. E o versículo de 2 aos Tessalonicenses, que eu gostaria de destacar, está no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. A minha oração é que Deus possa encher o seu coração de paz, uma paz diferente da que o mundo oferece, uma paz que vai além de todo entendimento, uma paz que não significa ausência de guerra, mas significa segurança e tranquilidade mesmo em meio à guerra. Então que você tenha o seu coração cheio de paz, que você esteja pronto para enfrentar os desafios do dia a dia de maneira serena, de maneira tranquila, de maneira segura e cheia de confiança, e que o nosso Deus te dê essa vitória e essa bênção também. Quero pedir que, se esse resumo foi importante para você e te ajudou a entender um pouco melhor esses dois importantes livros da Bíblia, para você curtir, para você deixar também alguma nota aqui nos comentários, para você compartilhar esse vídeo, falando dele para outras pessoas, conhecidos seus irmãos da igreja, enfim, para nos ajudar a continuar crescendo aqui no canal e divulgando a palavra de Deus, que é o nosso maior objetivo. A minha oração é que Deus te abençoe e na próxima semana eu espero você na nossa sequência aqui de resumos de livro da Bíblia. Um grande abraço e até a próxima.